Dando continuidade, vamos discutir um pouquinho como estudamos o desenvolvimento humano e análise do comportamento. A nossa diferença é que, como a gente já discutiu anteriormente, nós não consideramos a faixa etária e o tempo decorrido como uma variável de causalidade. Para nós, analistas do comportamento, o que importa é fazer um levantamento da linha de base do sujeito no momento da avaliação, considerando o contexto, as características desse sujeito e as características da demanda que são apresentadas para nós analistas. Então vamos lá. Quando a gente vai discutir a avaliação e modificação do comportamento e propor um treinamento comportamental, nós consideramos o que nós ensinamos, como nós ensinamos e quais as oportunidades que são dadas a essa criança para que ela apresente esse comportamento. Quando a gente discute isso, nós estamos nos referindo basicamente ao contexto no qual esse comportamento é construído. Então, o primeiro tópico para você avaliar na perspectiva da analítica comportamental acerca da avaliação do comportamento é quais os contextos que essa criança está inserida, que tipos de experiências foram proporcionadas para ela. A gente segue alguns questionamentos. O que foi ensinado para a criança? Como foi ensinado para essa criança? Quem ensinou e quando ensinou? Existem diversas outras perguntas, dependendo de terapeuta para terapeuta, que você vai fazer essa adaptação. Mas, de uma forma geral, o que foi ensinado para a criança e como foi ensinado são perguntas prioritárias. Por quê? Às vezes eu vou tentar ensinar para a criança obediência à regra. Como eu ensino? Mais com punição do que reforçamento do comportamento adequado. Isso é importante na hora de fazer a avaliação, para que a gente possa avaliar qual é a proposta de ensino que a gente vai delinear para aquela criança. Se a gente vai trabalhar com contracondicionamento, se a gente vai trabalhar com comportamento concorrente imediatamente, se a gente vai verificar o processo de extinção que ela sofreu, se ela está em desamparo, tudo isso vai depender de avaliar o que foi ensinado, como foi ensinado, quem foi a pessoa que ensinou e em que contextos ela fez esse processo de ensino-aprendizagem. Depois de avaliar o contexto, nós vamos considerar as características do sujeito. Então, item 2, características do sujeito, vai considerar o que ele aprendeu e como aprendeu, acompanhando as discussões do contexto que a gente apresentou anteriormente. O que significa isso? A criança aprendeu a responder à regra. Só que como que ela aprendeu? Ela foi exposta tanto a treinamento punitivo como treinamento de reforço de comportamento adequado. Ela respondeu melhor a qual tipo de ensino? A criança respondeu melhor a um procedimento de ensino de reforço de comportamento adequado. Ou a criança não aprendeu o comportamento que eu ensinei, ela está sob controle do reforço de um comportamento inadequado. Enfim. Qual pessoa foi a pessoa mais influente ou significativa nesse procedimento de ensino? Quando, em quais situações o ensino que foi selecionado pela criança foi aprendido? Se essa criança apresenta algumas características orgânicas que precisam ser consideradas e se o contexto dela, as características sociais do contexto dela incidem nas características dela de uma perspectiva ontogenética e cultural. Um exemplo. Uma vez uma criança, estava fazendo a avaliação de uma criança e a gente estava fazendo todo o treinamento correto, o treinamento bonitinho e tal, e a criança não respondia ao controle de estímulos que a gente estava aplicando. E aí, quando a gente foi fazer a avaliação, eu optei por fazer uma avaliação indireta, então comecei a entrevistar familiares da criança. E eu perguntei, como é que é a rotina dessa criança? Não, a rotina dela é ir pro colégio, vou deixar ela no colégio, pai e tal, perguntei para os responsáveis diretos, né, pai e mãe, vou deixar ela no colégio, depois eu vou pegar ela no colégio, ela vai para casa, faz atividade, fica com fulano de tal e tudo, e a gente investigou e não tinha nada que tivesse relação com a causalidade do comportamento. E eu perguntei, aconteceu alguma coisa? Existem outras pessoas que fazem esse monitoramento, que acompanham a criança em alguma atividade? Ah, não. Pelo menos 2 ou 3 vezes na semana, quem vai pegar a criança no colégio é o avô dela. Aí eu, pois então, vamos entrevistar o avô da criança para saber se há uma relação de causalidade ou se há alguma informação que ele pode fornecer. E aí, na entrevista com o avô, eu perguntei qual é a relação, como é que é a atividade que você desenvolve com a criança quando você vai pegar na escola. Os avós moravam relativamente perto da escola da criança. E aí, quando ele ia pegar a criança, ele não ia de carro. Ele pegava a criança,
colocava a criança no colo, colocava a criança no ombro, ia caminhando com a criança até em casa com a criança no ombro. No caminho ele parava no pipoqueiro, no sorveteiro, no algodão doce. Tudo que a criança queria ele dava para a criança até chegar em casa. Quando chegava em casa, a criança comia, ninguém percebia nada de alteração de alimento, porque ela continuava comendo normalmente o almoço.